Os rins podem inflamar no lúpus? A resposta é sim. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa condição que é mais comum do que vocês imaginam. Bom, pessoal, os pacientes que têm lúpus, né, e a gente já falou um pouquinho sobre essa doença aqui, elas podem apresentar manifestações em diversos órgãos: coração, articulações, pele, sangue, enfim, vários deles. Mas os rins merecem atenção especial, porque mais de 50% desses pacientes vai ter algum grau de inflamação renal ao longo da vida. A principal forma de inflamação nos rins dentro do lúpus é a nefrite lúpica, em que os glomérulos, uma estruturazinha microscópica nos rins, são os principais locais acometidos. Quais seriam os principais sintomas do paciente com nefrite lúpica? Bom, geralmente a gente tem que explicar isso para o paciente também para que ele saiba identificar. O paciente que tem nefrite lúpica pode apresentar espuma na urina, então ele começa a fazer xixi e nota que no vaso sanitário está formando muita espuma. Ele pode ter redução do volume urinário, então ele passa a fazer um volume menor de xixi ou urina menos vezes ao dia. A pressão arterial desse paciente pode começar a subir. Então, um paciente que antes não tinha pressão alta passa a apresentar descontrole pressórico. Outro sinal, né, que pode haver é inchaço, principalmente dos membros inferiores das pernas. Então, o paciente começa a notar que a perna está inchando, o tornozelo, a canela, os pés. Mas esse inchaço ele pode ser generalizado, a gente chama isso de anasarca. E às vezes até o rosto do paciente, os olhos ficam bastante inchados também. Bom, esses são os principais sinais, né, que esse paciente pode apresentar. Agora, como que o médico pode identificar a inflamação nos rins sem que o paciente às vezes perceba que tem alguma coisa de errado acontecendo? Bom, pessoal, a gente já falou isso antes, mas o paciente que tem uma doença crônica, ele tem que ser constantemente acompanhado. E nesse acompanhamento, a gente vai estar sempre realizando exames, tanto exames laboratoriais de sangue, quanto exames de urina. Então, dentro dos exames que a gente pede com frequência para o paciente com lúpus, a gente vai incluir uma urina, né, a rotina de urina, e nesse exame a gente pode ver perda de proteína, presença de células sanguíneas, hemácias, né? Pode apresentar uma outra alteração que a gente chama de cilindros, e isso vai sugerir para o médico a presença de uma inflamação renal, que pode estar sendo causada pelo lúpus, sim. Existe um outro exame na urina que a gente costuma pedir, que é a relação proteína-creatinina na urina ou a proteinúria de 24 horas. Esse exame serve para a gente medir o quanto de proteína esse paciente está perdendo pela urina. Valores, né, acima do valor considerado normal sugerem que esse rim está inflamado no paciente com lúpus e a gente tem que iniciar um tratamento para que isso não piore. Então, a perda de proteína na urina é o que mais faz o médico suspeitar de que essa doença está ativa nos rins, tá bom? E é essa proteína que vai gerar também a espuma que a gente falou agora há pouco. Outras alterações laboratoriais que podem sugerir também que a doença está ativa nos rins, né, que os rins estão inflamados, são a alteração da função renal, então a creatinina começa a subir, a ureia começa a subir, os complementos, que são alguns exames específicos que a gente pede no paciente com lúpus, eles podem começar a reduzir, né? Então C3 e C4, que antes estavam normais ou estabilizados, eles começam a descer, isso pode sugerir que os rins estão inflamados. E um terceiro exame, que se chama anti-DNA, esse exame pode começar a subir. Às vezes o paciente tinha ele negativo ou num valor baixo e esse exame começa a se elevar. Isso também não é que determina a inflamação no rim, mas faz a gente pesquisar, né? Caso o paciente tenha, por exemplo, uma alteração na urina também, como a gente comentou. Bom, então a gente já falou dos sinais e dos sintomas que o próprio paciente pode apresentar. Nós já falamos das alterações que o médico pode identificar nos exames, mas a gente não falou uma coisa importante. Alguns pacientes
nunca vão apresentar alterações no exame físico ou nos exames laboratoriais. Mas isso não quer dizer que os rins desses pacientes não foi inflamado. Uma parcela menor de pacientes, gente, vai ter uma inflamação renal, mas ela vai ser tão pequenina ali que a gente não vai ficar sabendo. Só se a gente fizesse uma biópsia, tá bom? Bom, identificada então essa suspeita, a gente precisa confirmar que o lúpus está atacando o rim do paciente. O padrão ouro, né, assim, numa situação ideal, o que deve ser feito é a biópsia do rim. Por que é tão importante tirar um pedacinho ali do tecido do rim e analisar no microscópio? Porque ele vai contar pra gente o quanto desse rim está inflamado e qual o tipo da nefrite lúpica, caso seja essa a inflamação responsável ali por esses sintomas, né? Então, a biópsia renal conta para o médico o quanto que a doença está ativa, o quanto a gente já tem de sequela e como que a gente pode esperar que esse quadro se desenvolva. Por isso que ele é tão importante. Bom, fechei o diagnóstico de nefrite lúpica do meu paciente. Esse paciente tem, por exemplo, uma nefrite lúpica classe 4, classe 5. Esses são detalhes que a biópsia dá pra gente. O que eu devo fazer? Bom, a gente já sabe que o rim é um órgão essencial para a nossa vida, né? Ele filtra o nosso sangue, eliminando as impurezas. Então, eu preciso dar um jeito de salvar esse rim. Eu preciso, então, iniciar um tratamento rapidamente, e esse tratamento também vai ser definido a partir, né, dos dados da biópsia, para que a gente consiga desinflamar. Geralmente, o tratamento da nefrite lúpica vai ser dividido em duas fases. A gente vai ter uma fase de indução, é um tratamento de choque, em que a gente vai dar altas doses de medicamentos para que a gente consiga desinflamar esse rim. Geralmente, a gente vai usar corticoide, a gente pode usar um remédio chamado ciclofosfamida e mais recentemente, né, uma vitória que a gente teve, né, para os nossos pacientes com lúpus aqui no Brasil, que foi a incorporação do micofenolato nos medicamentos liberados pela Secretaria de Saúde para o tratamento da nefrite lúpica. Então, esse é um remédio super importante que também é muito útil no tratamento da nefrite. Feito esse tratamento de choque, a gente vai passar por um tratamento de manutenção para manter esse rim ali desinflamado por um tempo maior. E aí a gente pode usar outros medicamentos também, como azatioprina, ciclosporina. Essa definição vai ser feita pelo seu médico, né, em conjunto aí, sempre compartilhando com o paciente quais são as opções que a gente tem. Bom, a gente falou do tratamento específico ali para desinflamar o rim, mas às vezes a gente esquece que existem outros detalhes que são super importantes. Então, todo paciente com a nefrite lúpica deve manter os níveis, né, de pressão adequados. O paciente com nefrite lúpica tem que ficar com a pressão abaixo de 13/8. A gente tem que fazer controle de colesterol. A gente não pode esquecer da hidroxicloroquina, que é o remédio assim, mais importante para o paciente com lúpus e ele melhora a evolução desse paciente, né? Então é importante que ele faça uso. Ele deve usar remédios que às vezes conseguem segurar um pouquinho de proteína ali no rim, né? Quando o rim está inflamado na nefrite, como a gente falou, ele perde proteína. Existem alguns remédios, como losartano, enalapril, que seguram um pouquinho essa proteína. Então, é importante que o paciente faça uso também. E que ele mantenha sempre as vacinas em dia, enfim. Existe todo um tratamento por trás que é tão importante quanto, além de estar sempre usando os medicamentos da forma correta. Dessa forma, a gente consegue, né, bons resultados, melhora a evolução do paciente e evita que ele no futuro, por exemplo, precise de uma hemodiálise ou de um transplante renal, tá bom? Bom, pessoal, esse é um assunto um pouco mais complexo, eu espero que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida vocês podem me mandar aqui, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, enviem para outras pessoas que possam se interessar e se inscrevam no meu canal. Um abraço e até a próxima!